Olá, hoje eu vou apresentar o meu seminário da disciplina de Princípios de Automação, e o tema que eu escolhi foi a inteligência artificial e automação utilizada na auditoria das urnas eletrônicas, que poderia ser usado nas eleições de 2022. E eu acredito que seja um projeto muito promissor para as próximas eleições. E no decorrer do seminário eu vou explicar os motivos, os prós e os contras e, enfim, explicar também o funcionamento deles, desse processo de automação nas urnas. Bom, primeiro vamos começar aprendendo sobre o que seria como funciona uma urna eletrônica. Porque para entender o funcionamento desse projeto de automação do teste de integridade das urnas, nós precisamos entender como que uma urna eletrônica funciona, certo? E após isso, vamos ver como que está o andamento desse projeto, se vai ser utilizado nessas eleições de 2022 ou nas próximas, ou se o projeto é viável, se não é. Vamos ver tudo isso. Vamos lá, então, explicar como que funciona uma urna eletrônica. Bom, o primeiro processo para se iniciar as eleições com a urna eletrônica consiste na preparação. O que seria isso? Todas as urnas eletrônicas são enviadas para todos os municípios ao redor do país. Então, esse processo pode ser um pouco longo, porque existem cidades no interior do Amazonas, por exemplo, que é de mais difícil acesso, então a entrega demora um pouco mais. Bom, e após esse primeiro passo, que é a preparação, a entrega, né, das urnas, ocorre a distribuição e ativação, né? Então, essas urnas são ativadas, mas elas são ativadas como? Via internet ou satélite? A gente vai ver isso um pouco mais para frente. No entanto, pode-se ficar claro que elas são ligadas na energia do local, né? E para locais que não têm uma fonte de eletricidade, né, são regiões mais pobres, enfim, mais periféricas, essa ativação das urnas ocorre por meio de geradores, né? Bom, visto isso, o próximo passo é a emissão dos boletins de urnas. Isso ocorre depois que a votação por parte do eleitor ocorre, e aí são impressos vários boletins, né, para fazer a auditoria depois, para comprovar esses votos. Depois, todos os dados dessa votação é armazenada no cartão de memória, né, no chip, e depois todos esses dados são certificados. E essa certificação, essa validação, ocorre por meio de tecnologias como criptografia, para garantir uma segurança maior ao processo de eleição. Depois, esses dados certificados vão ser passados dos TREs para o TSE, né? Que existem alguns data centers que armazenam todos esses dados para serem apurados depois no Tribunal Superior Eleitoral, né? TSE. Bom, agora vimos como que funciona uma urna eletrônica. Então, vamos entender como funciona esse projeto de automação. Bom, qual parte vai ser automatizada desse processo eleitoral, né, de usar as urnas eletrônicas? Algo que, algo que gera bastante trabalho, né, por parte dos servidores, que é justamente vou voltar rapidinho para você conferir, que é a emissão dos boletins de urna para auditoria futura, né, que é um processo manual utilizado hoje em dia,
que acaba demorando um pouco mais devido a esse processo ser manual e enfim. Então, esse projeto foi criado pelos alunos do programa de residência da Universidade Federal de Pernambuco e a função principal desse projeto, como eu falei anteriormente, é utilizar um robô no lugar de servidores da justiça para fazer essa auditoria, essa apuração dos votos dos eleitores. E o que isso traria de benefícios para a população? Reduziria os custos, né, porque praticamente, se usado esse projeto, vão substituir os servidores por essa máquina, né? Então, consequentemente, isso vai reduzir os custos por parte de contratação dos servidores. E, além disso, utilizando esse robô, vai haver uma maior veracidade e transparência, né, dos votos. Por quê? Porque utilizando uma apuração manual, a pessoa, por exemplo, sem querer, pode apertar um botão errado, né, no processo de auditoria dos votos. Então, isso pode acabar comprometendo a veracidade do processo eleitoral. E, além disso, como o braço mecânico pode ser usado para votar, né, porque ele tem a inteligência artificial, o processo de automação que faz isso sozinho, que eu vou falar um pouco mais para frente como funciona. Esse robô vai ser um meio de acessibilidade para pessoas com deficiência, né? Que, por exemplo, não tem parte da visão periférica inferior para conferir o voto. Então, essa pessoa vai ser beneficiada através do robô, que vai votar por ela, por um meio seguro e eficiente. Esse projeto teve um grande prestígio durante o evento de apresentação, né? Foi durante a apresentação no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Então, vou mostrar um pouco como funciona na prática durante a do Tribunal apresentação Superior Eleitoral. desse projeto. A gente já fez tudo com o nome de Outra Tribunal parte Superior. mostra o robô funcionando, né? Depois o link para De esse evento cumprimentar os professores no final e os alunos no final dos slides. que se dedicaram a esse projeto de pesquisa. Desenvolvem esse projeto importante e partem de uma premissa teórica, de fato, bastante relevante, que é o integrei o Conselho Técnico Científico da CAPES. Portanto, eu sei o que é estudar num curso nota 7. Nessa parte do vídeo mostra como que é essa simulação desse robô funcionando, né? No caso, está o ministro fazendo o voto manual no papel impresso e depois esse voto vai ser comparado aos votos auditorados pelo robô, pelo braço mecânico, né? E no final desse vídeo, nós vemos que Então, os aqui resultados foram idênticos. Então, esse teste basicamente comprovou a eficiência desse robô mecânico. Mecânico não, é robótico. É um robô, né? Então, é um robô. Então, vamos dizer como funciona esse robô. Como foi visto
nesse evento, explicaram que, basicamente, o robô funciona como uma integração dessa garra robótica que faz o voto, simulando a votação manual, né, a auditoria manual, e, além disso, é integrado com o sistema de inteligência artificial para apurar esses votos de forma segura. Então, vou falar um pouco sobre a garra robótica. Existem vários tipos de garra robótica, né? E elas podem ser controladas por Arduino ou outros microcontroladores. Então, elas servem para você ter um processo mais eficaz e são muito boas para usar em fábricas, indústrias e processos mais repetitivos, porque elas podem ser ligadas diretamente, funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, é algo muito mais prático, muito mais benéfico e econômico quando se trata de movimentos repetitivos, de coisas mais de coisas mais práticas desse como é feita essa auditoria, né, da urna. E, e também existem as garras mais especializadas para fazer alguns movimentos mais delicados, né, que elas contêm uma pinça mais fina, né, do que as garras mais robustas. Essa garra, por exemplo, que a gente viu nesse projeto do robô para auditoria, provavelmente ela tem uma garra com terminais mais, mais macios, né? Porque tem a questão da urna não ter botões muito largos, né? Então é algo mais delicado. Então precisa ter essa segurança, né, na hora de fazer essa auditoria com esse braço. Por isso, provavelmente, essa garra utilizada nesse projeto tem uma, um, um dedo, né, simulando um dedo humano, mais macio. E aí, como eu disse anteriormente, o segundo componente principal da formação desse projeto é a inteligência artificial, que serve para apurar de forma segura os, os dados realizados pela auditoria automatizada, né? Então, como funciona uma inteligência artificial? Basicamente, a gente pode resumir em grande quantidade de dados por meio de Big Data, aí tem outros termos também que nós utilizamos em inteligência artificial, como Machine Learning, né? O Deep Learning, que são basicamente sofisticações mais aprofundadas desse uso desses dados, né? Para realizar para realizar utilizações mais eficientes, né? Por exemplo, essa garra, ela precisa saber onde que ela vai apertar o botão. Então, isso é feito por uma inteligência artificial. Para conferir os dados, ela vai usar um banco de dados que vai assegurar essa integridade da urna, né? Então, existem muitos usos hoje em dia para inteligência artificial. Por exemplo, em redes sociais, a gente tem um algoritmo, por exemplo. Também tem outras aplicações, como enfim, existem várias aplicações, né, que podem ser usadas a inteligência artificial, principalmente nesse campo robótico, né, que a gente está apresentando nesse seminário. E aí chegamos no último ponto, né, que como que está esse projeto? Será que foi utilizado, que será utilizado esse ano? Se tem futuro, se é viável, né? Basicamente, o que atrapalhou a utilização desse projeto
que a princípio tem um grande potencial, foi a troca de ministro do TSE, né? Que antes era o Edson Fachin, agora ele renunciou recentemente o cargo, e aí entrou o ministro Alexandre de Moraes. Porém, eles se divergem em relação à votação via urna eletrônica. E isso atrapalhou um pouco o andamento do projeto. E as Forças Armadas também estão do lado, né, do Alexandre de Moraes, que tem certas dúvidas em relação à integridade da urna eletrônica, se ela é mesmo segura, enfim. Por último, existem alguns indícios, né, que comprovam que a urna é sim segura e esse projeto poderia sim ser utilizado. Por isso, eu acredito que nas próximas eleições, ou nos próximos 4 anos, ou enfim, daqui um tempo, esse projeto será aprovado sim, porque muitas universidades já fizeram testes com a urna eletrônica, inclusive a USP simulou um ataque hacker à urna eletrônica e sim, ela se demonstrou muito segura, mesmo com esses testes pesados de hackers, enfim. Foi muito validado já que a urna é segura, sim. Bom, aqui está a bibliografia nesse QR Code de todas as fontes dessas pesquisas, né? De todos os dados, né? Do meu seminário. Obrigado pela atenção